Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e o governo, alegando falta de verbas, cancelou o censo do IBGE de 2021. A pesquisa que estava programada para 2020 tinha sido adiada já por conta da pandemia e agora corre o risco, inclusive, de não acontecer nem em 2022. Quais são os prejuízos para o país, de uma forma geral, do adiamento do censo do IBGE, Fausto? Bem, Glauco, a gente assistiu na semana passada aí toda essa discussão do orçamento, ou seja, o governo está cortando aí quase 20 bilhões do orçamento e são diversas as áreas, e um dos itens ali que está sendo cortado é a questão dos recursos para o censo do IBGE. Bem, afinal de contas, o que é o censo, né? O recenseamento é a pesquisa, tá, a mais importante pesquisa do IBGE, que vai contabilizar o conjunto da população brasileira, para conseguir ter informações sobre a sua distribuição nos estados e municípios, as suas características, a sua questão aí de saúde, uma série de elementos que compõem essa pesquisa. É a mais importante, é a pesquisa que estrutura, de certo modo, todas as demais outras pesquisas do próprio IBGE e não só do IBGE, define, por exemplo, a distribuição de recursos para municípios. De alguma forma, ela é fundamental para a gente pensar as ações públicas e as diferentes políticas públicas que, de alguma forma, acontecem ali onde cada um vive. Ou seja, o prejuízo de você atrasar o censo ele é enorme. Enorme para a lógica das pesquisas, enorme para a gente compreender melhor o Brasil, mas ele é muito grande do ponto de vista de melhorar a qualidade da política pública que vai chegar à população. Os estados e municípios precisam dos dados do censo para atualizar uma série de indicadores, para atualizar minimamente ali a composição da sua população, a forma de vida de cada um, que de alguma forma define ali para onde as coisas vão, como o dinheiro pode e deve ser alocado. Ou seja, a questão do censo não é só uma questão de ciência, ele é também uma questão de política pública, e que o atual governo vem desconsiderando. Vamos lembrar que ele desconsidera normalmente a ciência, e nesse caso ele subestima a importância do censo e, mais uma vez, vai adiando a realização dessa pesquisa, que acontece uma vez a cada 10 anos, ou seja, uma vez na década o censo acontece. E vamos lembrar, desde o governo Collor, ou seja, desde o atraso da década de 90, o censo não atrasava e vai atrasar agora 2 anos. Pelo menos 2 anos, né? Porque, inclusive, há dúvida se ele realmente será realizado em 2022. Inclusive, eu lia ontem, Fausto, um artigo do jornalista Bernardo Melo Franco. Ele lembrava de uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que eu vou até resgatar ali, de fevereiro de 2019, que era ali o começo da gestão de Jair Bolsonaro. E o ministro da Economia disse o seguinte, se referindo justamente ao censo do IBGE: se perguntar demais, você vai acabar descobrindo coisas que nem queria saber. Quer dizer, a gente vê esse tipo de declaração e também o que acontece em relação não só ao IBGE, mas também à organização de outras estatísticas colhidas por parte do governo, e a impressão que fica é que não é uma questão de redução de custos, é um projeto mesmo de apagão estatístico, Fausto. Bem, a gente tem ouvido já há bastante tempo esse debate do censo com o atual governo, ele já não é novo, né? Ou seja, o ministro Guedes queria queria reduzir muito o orçamento do IBGE para o censo, e o argumento dele era esse que você usou, dizendo que o censo deveria ser algo muito mais simples, algo muito menor, ou seja, que de alguma forma não desse a capacidade necessária para a gente compreender melhor o que está acontecendo no Brasil, em especial aí no Brasil profundo, nas periferias, as grandes cidades, ou seja, aquele lugar que muitas vezes não chega propriamente dito, uma pesquisa por telefone, uma pesquisa pela internet, porque essas pessoas nem sequer têm acesso à internet. Então, acho que nós estamos naqueles momentos que coloca para nós um dado aí de referência. O atual governo ele não é alguém que, de certo modo, privilegia a ciência, não acredita na ciência e, além de tudo,
gosta de operar os dados a partir dos seus interesses. E a gente tem visto isso em vários sentidos, vem visto isso em várias publicações, declarações e etc. O governo trabalha com a chamada pós-verdade, ele trabalha com a ideia das fake news, ele trabalha com a ideia de que a verdade é a verdade dele. Ou seja, não interessa muito a realidade, interessa o que ele quer passar enquanto realidade. Isso tem muito características aí de governos autoritários, de alguma forma tende a distorcer a realidade para que ela possa se configurar o seu projeto político. Esse governo tem muito dessas características e, obviamente, a ciência é algo que atrapalha o seu projeto de poder. Então, quando a gente olha para uma realidade em que você vê o processo de descrédito que o atual governo fez em relação à ciência, com relação à própria pandemia e o número de mortes, você vê tudo o que acontece ali dos partidários do presidente em relação aí à própria credibilidade em relação aos números, a gente vai verificando como essa questão do censo é só mais um dos movimentos que o atual governo faz, de certo modo até para encobrir uma parte importante da sua incompetência tanto política, econômica e a gente viu agora sanitária e social. Então, de alguma forma, é você não mostrar o que está acontecendo, faz parte para tentar, de alguma forma, vender a sua verdade, vender a sua fake news, e que, de alguma forma, o censo ajudaria a gente a descobrir tudo o que aconteceu no Brasil no último período. E é trágico também, Fausto, para os outros entes federativos, para os estados e municípios, porque a gente sabe também que os dados do censo são utilizados para diversas transferências, para o Fundo de Participação de Municípios, inclusive, e também esses entes eles acabam ficando sem possibilidades de conhecer melhor sua própria população, de elaborar políticas públicas específicas, sendo que a gente sabe que no Brasil a maior parte dos municípios e dos estados não tem condição de colher dados fidedignos a respeito ali das suas próprias populações. Então é algo que afeta demais também os outros entes que não só a União, Fausto. Sim, é isso, Cláudio. Quer dizer, na verdade, tirando o IBGE, o governo federal, nós podemos fazer várias pesquisas, mas nenhuma delas tem a proporção, o tamanho e a complexidade de um censo. O censo é um processo quase que de recenseamento mesmo. Você vai casa a casa, conversar com cada família, verificar suas condições, em especial suas condições de vida, suas condições sanitárias, as suas condições de saúde. Isso tudo ajuda a orientar as políticas públicas, define prioridades. É a única pesquisa que, de alguma forma, chega ao universo dos pequenos municípios, chega, de certo modo, às profundezas aí das periferias, às grandes cidades. De alguma forma, é fundamental para você fazer definições e para a próxima década, né? E por que se faz um censo a cada 10 anos, né? Você faz um censo a cada 10 anos que você recalibra todos os instrumentos que você tem de análise, que você tem de coleta de informação, que você tem de definição ali dos PPAs, né? Os planos plurianuais dos municípios e dos estados. É pelo censo que você vai conferir ali como é que está, inclusive, a nossa população. Afinal de contas, nós estamos, por exemplo, fazendo todas as contas aí da curva de vacina, quantas vacinas por dia nós deveríamos ter para você poder atingir o conjunto da população. Tudo isso passa necessariamente pelo censo. Quando o governo abre mão dessa informação, ele não prejudica só a si, ele prejudica o Brasil como um todo, estados e municípios em especial, porque são pesquisas que precisam ali de alguma forma chegar muitos municípios só vão ter a informação do seu município em relação ao censo, a grande maioria deles, ou seja, coloca para nós uma série de desafios. De alguma forma, o atual governo não está lá muito preocupado. Vai caber aos estados e municípios minimamente tentar correr atrás de outros tipos de informação, mas que não substitui o censo. A gente espera, com muita sinceridade, que a gente consiga executar o censo ano que vem. É bastante importante que se coloque o censo. E vamos observar, né, Glauco? A gente vinha discutindo a questão do censo desde o ano passado. É óbvio que a gente compreende o cancelamento do censo num ano de pandemia. É razoável a gente imaginar que você colocar pessoas na rua, que podem inclusive se transformar em agentes de contaminação, fazia sentido no cancelamento do censo 2020, mas é inadmissível você imaginar que você vai cancelar o censo por uma questão orçamentária, uma vez que a gente sabe que a elevação, por exemplo, da taxa de juros que vem acontecendo
vai custar muito, mas muito mais caro do que o censo, né? Se for, por exemplo, se você ter uma ideia, o mercado trabalha aí que a taxa de juros pode chegar a crescer 4% esse ano. E se isso acontecer, Glauco, é 10 vezes o que está sendo cortado e contingenciado do orçamento, né? Ou seja, é bem provável que a gente chegue no final do ano gastando com juros muito, mas muito mais do que a gente vai estar cortando agora. E vamos lembrar, né, nós estamos falando que o censo desse corte de 20 bilhões é menos do que 10%. Então, quando a gente olha para tudo isso, é bastante triste para ver como é que nós estamos vivendo hoje e a forma como o atual governo encara a questão da ciência, a questão dos números, a questão do mundo real. Ou seja, opera-se numa ideia de que quanto mais a gente esconder, melhor, de certo modo, para o atual governo poder minimamente tentar empurrar aquilo que ele acredita. Parece que essa é a orientação do governo. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana e até a próxima. Boa semana a todos, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.